Sejam bem-vindos ao podcast Observatório Político do Grupo Terra FM. Satisfação ter vocês aqui, para vocês que estão nos assistindo à noite, bom dia, boa tarde. Muito bom estar aqui junto com vocês com esse novo produto, né, do Grupo Terra de Comunicação, que já tem aí, né, o Terra Podcast, que tem agora, né, o Terra Esportiva nesse formato também, e agora a gente tem o Observatório Político. Essas entrevistas que nós vamos fazer com personalidades, né, do executivo, do legislativo, da iniciativa privada, do poder público, para poder levar muito conhecimento, muita informação para todos que nos acompanham. E junto comigo, meu companheiro aqui de apresentação do Observatório Político, comandante Genilson, muito bem-vindo a esse projeto idealizado por você. Pensamos junto, né, com toda a equipe do Grupo Terra de Comunicação para fazer realmente chegar conteúdos de qualidade, né, para toda a população de Planaltina, do Distrito Federal e do Brasil que nos acompanham por meio do podcast Observatório Político. Boa noite, Everson Cordeiro, e a todos os nossos telespectadores, ouvintes, podcast, rádio, tudo que tiver a nosso alcance. Estamos hoje com uma presença ilustre. Fizemos questão de abrir o nosso podcast Observatório Político com ele, deputado Pepa, aqui presente. Uma satisfação para nós. Eu acho que Planaltina precisava de um momento desse, de ter um observatório político sobre as demandas que a cidade sempre necessitou, ainda necessita, mas que com toda certeza caminha para sua realização. Então o objetivo do Observatório Político é este, trazer não só as discussões sobre política, mas boas notícias sobre política, sobre a política feita realmente de forma republicana e fazendo com que a nossa região Norte, realmente volte para o mapa, como eu sempre gostei de falar. Lembrar que Planaltina e Arapuanga fazem parte do Distrito Federal. Eu acredito que a boa política, a política que você vem construindo nesse novo momento, é essa política. Deputado Pepa. Boa noite, jornalista Everson. Boa noite, meu amigo Genilson, comandante. Boa noite, ouvintes da Rádio Terra. É um prazer, é uma satisfação enorme estar aqui na Rádio Terra, fazer um resumo de todo o primeiro semestre, de todas as atividades parlamentares, das buscas por melhorias e por resgatar dentro da nossa cidade o autoestima do morador. Precisamos entender, entregar o dia a dia, viver o dia a dia da cidade, é justamente se entregar. Eu tenho buscado, desde quando assumi a Câmara Legislativa, fazer isso. Corrigir? Não é corrigir. É ter a humildade de que a cidade de Planaltina, ela não é qualquer cidade. Ela é a cidade. A cidade que acolhe a capital do Brasil, no Planalto Central, ela não é qualquer cidade. Precisamos entender isso. E não sou eu que estou falando isso. É um marco histórico demarcado pela Missão Cruz e construído em 1922, no governo ainda Epitácio Pessoa, que é a pedra fundamental. Então é fundamental a gente entender que Planaltina, ela não pode nem deve ser simplesmente manchetes negativas. Nós precisamos buscar o anseio e, ao mesmo tempo, realizar esses anseios da comunidade. É preciso sair do pedestal, muitas vezes. O político, ele precisa sair do pedestal. Ele precisa ter humildade de ir lá no bairro, de ir na comunidade, de ir na casa das senhoras, dos senhores e ouvi-los. Porque se tem uma coisa que me encanta e que me encantou sempre no processo político, é o contato com o povo. É essa química que nos faz crescer, que nos mostra que a gente cresce a partir do momento que o outro cresce. Enaltece o outro que você será enaltecido. Eu tenho buscado com minha simplicidade isso e passar isso para a cidade. Precisamos viver novos tempos. Precisamos buscar nesses novos tempos que os anseios sejam realizados. Eu tenho me dedicado muito. Nem só eu, mas eu sinto que a cidade tem se dedicado e tem colaborado.
eu vejo manifestação de pessoas e eu sempre peço para eles, nos ajude a ajudar. Nos ajude a fazer com que a nossa cidade não seja uma cidade de manchete ruim, mas sim de boas realizações, de boas entregas. É o que nós estamos buscando fazer. Com certeza, Pepa. Você foi eleito com 15.393 votos, né? Boa parte desses votos, mais de 80%, né, aqui em Planaltina, mas você foi muito bem votado em todo o Distrito Federal. E quando você fala de manifestações da população, né, do quanto a população hoje tem trazido suas demandas, né, você teve a oportunidade de participar, né, no fim de semana do primeiro Fórum de Lideranças e Associações Comunitárias em Planaltina, né, com muitas lideranças de diversas gerações em Planaltina. Qual que é a análise que você fez desse fórum, né, da quantidade de pessoas representativas, demandas? Nós tivemos uma mesa, né, de autoridades bastante pesada, com representantes, né, do governo federal, representantes distritais, representantes, né, de parlamentares. E qual que é a avaliação que você fez, né, desse fórum de lideranças que foi tão importante voltar a acontecer em Planaltina? Eu tive a oportunidade de fazer a abertura, de estar na abertura do fórum. A gente tem bastante demandas. Eu estou chegando agora aqui para esse podcast, mas estava numa formatura do CEP Saúde, então a vida do parlamentar muitas vezes ela é corrida. E eu gostaria que as pessoas entendessem, eu peço até desculpa à coordenação do fórum, mas o que é importante é ouvir, é entender os anseios da comunidade, porque nós temos a oportunidade agora de nortear 4 anos de demandas para a nossa cidade. O fórum é importante por isso. Nortear ações se faz necessário. Eu poderia muito bem criar as ações pela minha cabeça, pela minha experiência de viver uma campanha com o pé no chão, de bairro em bairro. Mas isso basta? Não. A gestão pública, ela é imensa. Ela é grande. Ela não pode se resumir à cabeça de uma pessoa ou de um grupo político. Ela tem que resumir ao anseio de uma comunidade. O fórum é justamente para isso. Por que eu fiz questão de apoiar? Eu fiz questão de colocar as pessoas para que participassem. Desse fórum será apresentado um documento. E muitas vezes, em toda a nossa história, na história da nossa cidade, quem se elege tem medo da organização da comunidade, dela se organizar, dela ter voz. E não precisamos ter medo disso. Não precisamos ter medo. É importante sua fala, porque daí a importância de nós termos, enquanto parlamentares, pessoas que saíram exatamente do seio da comunidade, que vivenciam o dia a dia da comunidade, porque o que nós observamos volta e meia é que os políticos eles de alguma forma se afastam ou se escondem com medo de algum tipo de cobrança. Eles buscam a vida toda, durante toda a sua carreira, um espaço político, conquistam esse espaço político. Esse espaço político depende necessariamente do apoio da comunidade. Quando ele conquista, ele se afasta da comunidade. Então não faz muito sentido. Então faz todo sentido a sua fala em buscar essa aproximação, e o fórum teve esse objetivo, trazer aquelas pessoas que de alguma forma se identificam com os problemas comunitários, conhecem essas demandas e levar essas demandas de uma maneira objetiva para as autoridades. Eu tenho uma observação a fazer, a questão ainda do fórum, se vocês me permitirem, tá? E aí eu faço um alerta. As pessoas precisam parar de olhar para o eu. O eu, o meu, a minha, isso não contribui. Não nos torna grande. Precisamos olhar para o todo. Precisamos entender que hoje somos uma população, incluindo as 2 cidades, de mais de 240 mil habitantes. População essa, onde é salutar a discussão sobre equipamentos públicos que essa comunidade precisa, sobre os equipamentos públicos que ao longo do tempo não estão funcionando, estão interditados. O porquê estão interditados?
em que período eles ficaram interditados e o porquê não foi dada a devida atenção. Esses são os desafios para que a gente não possa errar na frente, no futuro. Analisar hoje cada ponto significa não errar na frente, não errar lá no futuro. Eu tenho esse pensamento. Muitas vezes as pessoas falam para mim, Pepa, você vai se candidatar novamente lá em 2026. Eu sempre falo para as pessoas, precisamos fazer o hoje. A eleição acabou no dia 3 de outubro de 2022. As diferenças políticas têm que ficar para trás. É o momento de fazer com que o dia a dia da cidade seja melhor. Do que o dia a dia das pessoas, comandante, ele seja melhor. É a nossa missão. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Eu tenho uma experiência na gestão pública como servidor público há quase 30 anos. Eu passei por vários setores como gestor. E aí, a minha maior preocupação foi entender como fazer com que a roda que gira em torno das pessoas na cidade, ela funcionasse. Ela girasse de uma forma correta, para o bem. Precisamos entender. E aí a gente tem que imaginar uma roda. E essa roda ela tem um eixo. E o que é esse eixo? É justamente isso aí. É o planejamento. É ouvir a comunidade, entender os seus anseios. Só que nessa roda tem as peças. As engrenagens. As engrenagens nela. E vamos lá. Eu começo essas peças por 2 administrações regionais. 2 administrações regionais. Elas estão divididas? Elas precisam se somar. Se ajudar. Se somar. Nós temos 2 sistemas de CRAs. Das sedes, social. Temos que somar, unir, para que esses sistemas, eles não sejam um sistema só de enfeite. Eles têm que fazer a entrega, eles têm que exercer a função pelo qual eles existem. Nós temos a regional de ensino, onde nós temos em média 60 escolas, incluindo escolas rurais. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. E aí eu quero ressaltar aqui para vocês uma questão bem clara. Iniciamos o ano letivo e eu quero parabenizar a Raíssa, a coordenadora regional norte. Porque iniciamos o ano letivo com uma preocupação. Fazer com que as crianças, os alunos, o processo educacional não fosse prejudicado no ano de 2023. Não fosse prejudicado. O que passou, passou. Precisamos olhar para frente. Precisamos analisar. Precisamos entregar o melhor. E eu tenho uma honra de dizer para vocês, nós não tivemos uma manchete, comandante. Uma manchete sequer sobre atrasos, falta disso ou falta daquilo no ano letivo. Foi feito todo um trabalho de força-tarefa, né? Trabalho de dedicação. Pavimentar, melhorar as vias das escolas do campo. Né? A administração regional foi fundamental. O governo do Distrito Federal, através da Segov, através da CECID, através da Nova Cap, buscamos uma linha onde todos esses órgãos, e aí, como eu tive a experiência de coordenar cidades e já conhecer essa engrenagem, facilita. A experiência, a vivência, facilita. Eu fiz isso justamente nesse sentido. Nós entramos nas escolas. A escola que o acesso estava ruim, vamos trabalhar. Ainda falta muito por fazer. Eu vou dar um exemplo. O comandante esteve comigo na escola aqui. Né? Santos Dumont. Santos Dumont. Eu achei um absurdo. A forma que se encontrava a escola... Mês de agosto. Errado. Temos que buscar melhorar.
Porque você melhora a escola, você melhora a autoestima do professor, do servente, da merendeira, dos alunos, dos pais. Olha a preocupação que temos que ter. Então vamos parar, vamos entender. Essa engrenagem ela tem que funcionar. A questão da segurança. Eu vou dizer uma coisa e bem claro para vocês. Eu estive com o secretário Sandro Avelar e eu faço esse relato com a maior naturalidade, onde nós falamos sobre tantas coisas. Viaturas na área rural, viaturas na área urbana sem funcionar, e precisava de fato funcionar para que esses profissionais tivessem um melhor trabalho. Eu não fiz uma interferência política na área de segurança. Por quê? Porque precisa entender uma coisa. Se não estiver funcionando, aí sim. Vamos conversar, dialogar, ajustar. Mas precisa funcionar. A população precisa de proteção. Precisamos avançar. Na área de saúde, só para vocês entenderem bem, eu lembro, e nós temos isso documentados, janeiro, final de janeiro, eu lembro que eu cheguei na obra do anexo do hospital e ela se encontrava com um vigilante. Até então nenhuma parede havia sido erguida. Quem era o responsável pelo contrato? Novacap. Eu tive uma audiência com o presidente da Novacap, Fernando Leite, e falei para ele, não tem cabimento. No ritmo que se encontrava, jamais ela seria entregue nos prazos corretos. Jamais. Naquele ritmo que estava andando, sim, né? E olha como está a situação hoje. E eu fiz questão de levar a vice-governadora para acompanhar. A mesma coisa estava a estação de energia. Precisamos entender uma coisa. Você não basta colocar recurso. Não basta só colocar o recurso. Tem que fiscalizar, tem que cobrar. Tem que fazer a gestão. Tem que fiscalizar. Tem que buscar respeitar os prazos de entrega. O senhor tem condições, deputado, de descrever exatamente o que vai ser entregue lá no hospital? Só para que as pessoas da cidade tenham a noção do que é aquela obra lá. Que algumas pessoas questionam ainda. Nós temos um hospital da década de 70. Instalações da década de 70, onde tem sido avançado as melhorias nessas instalações internas do hospital. Eu posso dar um exemplo, a cozinha. A cozinha do Hospital Regional Cozinha de Planaltina. Eu lembro quando os servidores me chamaram na cozinha para me mostrar a situação que era. E aqui eu quero agradecer mais uma vez ao apoio do governador Ibanez, o apoio da vice-governadora Celina, porque toda vez que eu fiz intervenção na área, eles entenderam que eu não estava fazendo e indo lá pedir para mim. Eu estava fazendo para uma entrega na cidade. Eu quero agradecer aqui a doutora Lucilene, que é secretária. Porque a questão da saúde, comandante, não é de agora. Ela vem da década de 80. Vem da década de 90. Essa perda de qualidade. A gente precisa atentar a isso. Então, o anexo, ele vem para suprir necessidades. E essas necessidades são leitos de UTI, hemodiálise. São espaços que precisamos entender. A região norte não pode mais ficar merecendo de outras regiões. Conversando com a Secretaria de Saúde, Pepa, eles disseram que a previsão inicial, né, para essa obra ser concluída da construção do anexo do Hospital de Planaltina para julho de 2024, né? E que vão trabalhar para, de repente, acelerar esse processo para no aniversário de Brasília, em abril de 2024, de repente ficar pronto. E aí, quando essa estrutura toda estiver pronta, Pepa, né, a população faz a seguinte pergunta, né?
vai ter recursos humanos suficientes para trabalhar na antiga instalação e na nova, né? Como é que está sendo esse trabalho junto à Secretaria de Saúde para garantir meios para poder atrair médicos para virem trabalhar em Planaltina com modelos de contratação para que eles permaneçam pelo menos um ano, para não ter tanta rotatividade, né? E às vezes faltar esses profissionais para atender. Eu defendi uma vez em um debate antes do processo eleitoral sobre a questão do concurso regionalizado. Há possibilidade? São estudos que precisam acontecer. Mas hoje eu tive uma boa notícia, só para vocês entenderem, né? Minha primeira conversa hoje ao chegar na Câmara cedo, que eu participei da Comissão de Desenvolvimento Econômico, tá? De proteção ao consumidor, foi com a doutora Lucilene. Secretária de Saúde do Secretária de Saúde. A doutora Lucilene me liga sobre uma questão e eu entrei com ela sobre a possibilidade de mais médicos para Planaltina. Especificamente Planaltina. Porque eu estou convivendo no dia a dia. Eu estou fazendo visitas no hospital. Mas eu não chego pelo fundo. Eu tenho procurado chegar pela frente, sento e começo a conversar com o pessoal. E vou começar a ampliar isso para as UPAs, para as UBS. Não tem sido fácil esse ano. Adaptação na Câmara. Novas administrações, novos espaços, um grupo novo que tem como objetivo receber bem a comunidade. Eu tenho recebido áudios no meu celular de pessoas que vai na administração regional de Planaltina e diz como foi bem tratado. O Hospital Regional de Planaltina, ele precisa ser referência. O Hospital Regional de Sobradinho, ele precisa ser referência. Os hospitais regionais do Distrito Federal precisam ser referência. Porque se tem uma coisa aqui que nós temos, é recurso. Sobra recurso. É recurso. E essa luta incessante de abrir UPA, de abrir UBS, de contratar profissionais, de abrir concursos públicos, não é brincadeira. Lá na Câmara Legislativa a gente tem cobrado bastante. Não só eu, mas os 24 parlamentares. 15 profissionais. Olha só. 15 profissionais, tá? Eu tenho no meu celular a mensagem dela. Eu cobrando. Vão chegar ao A longo desse vice-governadora segundo semestre. Celina já havia acenado para isso, ok? E hoje ela me confirmou na conversa com o governador. Então vamos fazer contratos. Para que esses profissionais cheguem e com as devidas especialidades que se precisa aqui. Que permaneçam, Então, né? a partir do momento em que ela me anuncia isso, ela me dá mais uma liberdade de cobrar. De alguma forma a gente observa, deputado, que realmente os médicos chegam, e eu fiquei sabendo, uma notícia de bastidor, que 2 a 3 médicos já teriam saído do corpo clínico do Hospital de Planaltina e retornado para a central. Isso parece que é uma prática recorrente. Em São Paulo, se eu não me engano, eu não lembro agora qual foi o governo, eles criaram uma espécie de gratificação que tinha exatamente esse objetivo, fazer com que os médicos ficassem no interior. Né? Então, assim, é possível trabalhar com uma ideia ou com uma hipótese de projeto em que nós possamos garantir que essa distância que o médico sente, eu não sei porquê, nós estamos na capital que tem, enquanto raio de distância, no máximo 40 quilômetros, mas alguns médicos entendem que estão longe de tudo estando aqui em Planaltina. Essa é a expectativa, a impressão que nós temos. Que eles estando em Planaltina há algum tipo de prejuízo para a sua carreira. O que, na minha opinião, não há. Mas que tipo de projeto nós podemos levar em consideração? De modelo de contratação. Modelo de contratação, para que eles permaneçam nas cidades Eu costumo sempre mais afastadas. Eu costumo sempre dizer que quem é da área busca soluções. Quem é da área tem que buscar soluções. Só que o nosso quadradinho chamado Distrito Federal, ele não tem a dimensão de um São Paulo. Pois é. Ele não tem a dimensão de outros estados. Porque, politicamente, eu atravesso o Distrito Federal com 80, 60 quilômetros.
Eu atravesso o Distrito Federal. E o que é 80, 60 quilômetros? Quando muitas vezes você viaja pelo interior e a distância de uma cidade para outra são de 300, 200 quilômetros. Precisamos entender, comandante, que a vontade do fazer, ela precisa acontecer, mas a gente precisa entender mais ainda do papel de cada um dentro do processo, que é do papel da secretaria, do papel do médico, dos profissionais da saúde, do papel do governo, seja ele do Distrito Federal e o governo federal, do papel do legislativo. E aí eu quero aqui ressaltar a Câmara Legislativa, onde os primeiros recursos destinados pelos 24 deputados esse ano foi justamente para a saúde, para sanar a lista de cirurgias. Na época estava em 30.700 pendências cirúrgicas de várias especialidades. Estamos cobrando, porque cada deputado colocou 1 milhão, 24 milhões de os deputados. Nenhum se negou a fazer isso. Houve mais recursos do Executivo, houve mais recursos do Federal, para que de fato isso acontecesse. Estamos de olho. E cobrando. Essa entrega precisa ser feita o mais rápido. Hoje me perguntaram por que o número de doenças que muitas vezes não se detectavam, como câncer e outras doenças, está surgindo de uma forma bem maior do que era antes. As pessoas esqueceram que passamos por uma pandemia em um processo que fragilizou muita gente. E a ciência precisa descobrir isso. Se houve ou não interferência dessas patologias pós-pandemia. Precisamos entender tudo isso, porque as entregas nesse sentido é o ponto. Olha, eu vou, mais uma vez, para mim não fugir do tema nessa questão, é dizer para vocês, eu tenho trabalhado de uma forma incansável. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você está aguentando? Eu falei, eu não estou aguentando. Eu tenho que aguentar. Porque a mim foi dada confiança de uma comunidade. A mim foi dada a confiança de representá-los. A gente não tem que fazer política pensando em reeleição. Faça política pensando no próximo. Faça política pensando na entrega do outro. Que aí o resultado vem. Eu sou um exemplo claro disso. Eu fiz 3 campanhas dentro dessa cidade. 3 campanhas. Eu nunca fui do processo político. De modo em geral, nunca quis me candidatar. 4.196. 10.048. 15.393. Onde 11.000, comandante, 973 votos. Foi Planaltina que me deu. Me diga. Eu sou um cara simples, pô. Eu venho de origem simples. Eu não vou cansar de repetir isso aqui. De largar para trás pai, mãe, irmãos e vir para cá sozinho. E aí eu tenho que ressaltar minha esposa, meus filhos. O pouco parente que eu tinha aqui, que me ajudaram. A minha missão é retribuir isso. E não tenha dúvida, cara. Nós temos que avançar em todos os setores. Todos os setores de Planaltina hoje carecem de avançar. Um desses setores, Pepa, que foi bastante falado, inclusive no fórum de liderança organizado pelo Grupo Voz da Comunidade, né? Que é uma das reclamações da população de Planaltina e da Saída Norte, né? É o transporte público e a mobilidade. E o Gena tem, né, uma pergunta a esse respeito, que é muito importante atualizar
boas notícias que estão por vir para a população de Planaltina e da Saída Norte, né, Gena? Exatamente. Nós temos a população, criou-se uma dúvida a partir do que foi discutido lá no fórum e por outros meios que acabaram chegando via mídia, de que há uma possibilidade muito grande que no PAC 3 nós tenhamos verbas do governo federal para o BRT Norte. Inclusive essa foi a fala do ex-administrador da cidade, o Malacerta, ligado ao governo federal, que era o representante do governo federal naquele momento, e que nós observamos que a questão da mobilidade urbana, essa conexão, Planaltina, Plano Piloto em especial, região central, tem trazido sabores para a comunidade. Mesmo agora, com a finalização do viaduto de Sobradinho, nós ainda observamos um gargalo. Tá? Então, a terceira faixa poderia ser um paliativo, mas eu acredito que a resolução definitiva seria, talvez, a composição da terceira faixa com o BRT Norte, que vai criar uma via exclusiva. E, além disso, deputado, a criação na cidade, geração de emprego e renda, para que a população não tenha a necessidade de ter que se deslocar para o plano. Sobre essas questões aí, comandante, sua análise. Essas questões, o meu análise é bem claro quanto a isso. Tá? Às vezes as pessoas falam, mas essa pauta era de fulano, de Beltrano. Eu venho de uma época em que as pautas eram lançadas ao vento. Eu posso dar um exemplo das pautas lançadas ao vento? Vamos lá. Em 2010, qual era a pauta lançada ao vento e não aconteceu? Você lembra? Aqui para nossa região de Planaltina. Nossa região de Planaltina. Aeroporto de Cargas. Aeroporto de Cargas? Pode olhar. Veja. Por que ele não aconteceu? A gente precisa entender que ela não pode ser lançada ao vento. A comunidade ela não pode ser enganada com pautas lançadas de qualquer forma. Depois, em 2014, qual foi a outra pauta? Exaltada, com veemência, com forte. A 128. Duplicação da 128. Com adesivos, com isso e com aquilo. Você está lembrado disso? Sim, lembro bem disso. Você lembra muito bem disso? E não virou realidade. E não virou realidade. Não virou realidade. Alguém então enganou. Alguém não fez as entregas. Concorda comigo? Absolutamente. É o que a população então, de Planaltina Estadual viu. A gente precisa entender uma coisa. A partir do momento da concretização, tá? Da vitória para deputado distrital, eu me preocupei com uma coisa. Eu quero saber o que é que tem pronto de projetos para Planaltina. O que tem de pronto de projetos? E aí eu fui fazer o quê? Eu fui para secretarias. Eu fiquei outubro, novembro e dezembro visitando secretarias. Principalmente aquelas que havia possibilidades reais dos secretários continuar. Porque não adiantava você visitar secretarias que você ouvia rumores de mudança de secretário, porque senão você ia fazer o caminho duas vezes. Fazer o caminho duas vezes não é bom, né? Nesse sentido. Tá? E um dos primeiros pontos que eu fui foi no DR, conversar com o Fauzi na CFU. Eu já tinha uma amizade com o Fauzi, porque eu coordenei 6 cidades na coordenadoria. E lá eu encontrei uma pessoa fantástica no DR, chamado Fábio. E eu fui conhecer um pouco sobre os projetos e sobre o que poderia ser feito para a mobilidade de Planaltina melhorar. Porque não tem nada melhor do que você ouvir a comunidade e ouvir o profissional na outra ponta. E você, como parlamentar, fazer esse link, fazer essa ponte, fazer com que isso aqui aconteça de fato. Entendeu? É esse o ponto. E foi o que eu fiz. Eu tinha ouvido a comunidade. Quantas vezes eu não fui fazer campanha na BR-020 e eu vi a comunidade pedir terceira faixa, ampliação de vias, BRT. ampliação de faixa, essa questão. Quantas vezes, cara? Então, se foi isso, chamei a equipe e falei assim, vamos fazer a campanha funcionar. Vamos para cima. Vamos buscar meios. E na minha primeira sentada com o governador Ibanez, que ainda foi outubro
final de outubro, Pós-eleição. pós-eleição, ali no período de novembro, sabe? Novembro, aquele período. Eu falei para ele, a comunidade precisa disso. Terceira faixa, ciclovia, o viaduto. Pipa, vamos avançar. Vamos duplicar 128. Se eu tenho certeza, governador, e ele, com certeza, vamos fazer isso. Eu posso anunciar isso? Pode. Pode. Eu acampo com você. E foi isso que aconteceu. Só que vocês vão observar uma coisa. Eu quero, comandante, que vocês observem. Desde a ponte do Bagueta para cá, as intervenções que têm sido feitas no eixo viário norte, essas intervenções são para quê? Para uma espera, a espera do BRT. As estações. As esperas, desde as passarelas construídas. Desde as passarelas construídas. Que vão virar estações e aí do eu BRT. fiz uma pergunta na época, né? O BRT vai sair? Fauzi. Ele me chama de Pepinha. Pepinha, vai sair. Eu falei, como vai ser? Da Asa Norte para Planaltina. Eu falei, então vamos fazer inverso. E seja de Planaltina para Asa Norte, não de Asa Norte para Planaltina. Por quê? De Sobradinho para frente. De Sobradinho para frente está pronto. O gargalo maior está dentro de Planaltina para o plano piloto. E é esse o desafio. Eu avanço mais ainda. Já vai assinar essa questão da terceira faixa. Vai assinar o convênio entre a Terracap e o DR. Palavra do governador. Projeto pronto. Audiência pública realizada por nós. E olha a ousadia do Gabinete 12. Fazer uma audiência pública na beira da BR-020. Aberta, não em local fechado. Sem medo. E num dia que as pessoas que trabalham no DR, nos órgãos do governo, sentiram qual que é o drama de andar na 020. O drama de andar na 020. Engarrafamento. Nós colocamos no horário de pico, justamente para as pessoas sentirem. É secretário da cidade se deslocando de lá e dizendo, eu vou me atrasar. A gente poderia colocar num horário mais confortável, né? Porque, não, mas a gente fez questão disso. Então é essa a nossa gestão. É preciso que as pessoas sintam a necessidade. Porque se você não sentir a necessidade, se você, comandante, não sentir a necessidade, você não vai buscar meios. Não vai buscar meios. E essa foi a provocação nossa. A terceira faixa, a ciclovia, e hoje já se alerta mais a faixa dos dois lados, tanto para ir quanto para voltar. Sim. Mas nós temos um vídeo que nós vamos soltar ele. O BRT já tem 300 milhões para ser aplicado no BRT Norte. Vocês estão entendendo a nossa linha de trabalho? Vamos lá. Vamos lá. E eu quero que vocês entendam que meu papel é esse. É buscar dentro do executivo solução. Eu vou me manifestar sempre na Câmara. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Pepa, você só está se manifestando a favor de Planaltina, da região norte. Eu falei, eu vou me manifestar porque eu preciso ajustar, preciso valorizar, preciso chamar a atenção. É preciso que as pessoas enxerguem essa região com outro olhar. Um outro olhar. A mobilidade não é só na BR-020. Entenda, não é só na BR-020. Nós temos áreas dentro de Planaltina que acidentes estão acontecendo, pessoas estão morrendo. Eu posso dar um exemplo claro. É a 130. A 130, que liga ali o balão do Arapuanga ao balão que vai lá para Paranoá, Rajadinha, Rio Preto. Aquilo ali precisa ser duplicado. Se eu vou duplicar 128 da BR-020 para a Planaltina de Goiás, o porquê não da BR-020 até o Colégio Agrícola, onde há um número de moradores
Que cresce a cada dia que A passa. cada dia que passa. Tem outro detalhe que a gente precisa respeitar. E aí, isso aí eu vou na ferida. Na própria pele, que é as administrações. As administrações. O planejamento das administrações, eles precisam, de fato, acontecer. Aí quando fala de mobilidade, só se pensa na questão do transporte, do carro, do ônibus, essa questão não. A mobilidade é a partir do momento em que você cria passarela para que as pessoas se desloquem por cima dela e não por cima do asfalto. Não caminhando no asfalto. A partir do momento em que você cria ciclovias para que as pessoas deixem de andar de carro e andem de bicicleta. Mas para isso precisamos de um planejamento prévio. Esse planejamento prévio, as pessoas precisam entender. E aí, nós vamos fazer um fórum para discutir isso, uma provocação, onde cada administração terá que fazer sua entrega. Deputada, Cada administração. Ainda sobre esse tema, o Everson Cordeiro está aqui, nós sabemos que é o mês de aniversário da cidade. Eu acredito que muitos presentes a cidade vai receber. A expectativa de muitas entregas, Everson Cordeiro. Além dessa audiência pública, se eu não me engano. Com certeza. Câmara nas cidades. Isso, falando a respeito disso, Pepa, né? A gente teve poucos dias atrás aqui em Planaltina, né? As oficinas preparatórias, né? Do Câmara das Cidades, que está chegando aqui a Planaltina nos dias 17 e 18 de agosto, né? E lá a população foi ouvida, né? Para ela escolher 11 obras prioritárias que elas querem que vire realidade em Planaltina, né? Nos próximos anos, né? Para ter investimento da Câmara Legislativa do Governo Distrito Federal. E essas 11 prioridades foram, né? Melhorias no atendimento do Hospital de Planaltina, construção do CRAS do Vale do Amanhecer, construção da UPA do Arapuangas, construção de creche no Vale do Amanhecer, um local apropriado para o programa Provítima, a construção da creche do bairro do Arapuangas, a reforma do estádio Adoniran Guimarães, construção de creche nas estâncias, construção de um CAPS AD e CAPS I aqui em Planaltina, o recapeamento, né, e a pavimentação da DF 345 e um local e o fortalecimento do programa Criança Feliz. Aqui a gente tem demandas de assistência social, de saúde, de educação, né, de infraestrutura, né, e temos aqui uma demanda do esporte, que é uma bandeira sua muito forte, assim como a cultura, né, e que a gente sabe que tem aí uma boa notícia que vai estar por vir, né, que vai ser sair do papel a esperada reforma do estádio Adoniran Guimarães, né, que é o estádio da nossa cidade. Inclusive, no Fórum de Liderança e Associações Comunitárias, tivemos lá o compromisso feito pelo representante do governo federal, o Vilmar Lacerda, de levar o administrador Wesley Fonseca ao Ministério do Esporte para conseguir recursos federais para que essa obra possa acontecer. Então, eu preciso... tem um pacote aqui de reivindicações da população de Planaltina, né? Queria que você analisasse isso. Eu preciso analisar bem. A boa parte dessas reivindicações a gente vem ao longo ouvindo, porque eu tenho um programa Pepa Presente na Comunidade. É o meu gabinete itinerante. Pepa Presente na Comunidade. Nós já fomos nas comunidades ouvir. A gente está sabendo dos anseios. Eu posso dar um exemplo, claro, quando você fala essa questão de anseio, aqui na Bica do DR. Por que fecharam o posto mais próximo da comunidade e colocaram lá no IFB? Por quê? Me fala. O contrato em que ano de aluguel foi isso? Contrato de aluguel, Sim. Contrato de aluguel. Informação... Contrato de aluguel, muitas vezes, essas questões, estruturais, a gente se sustenta em desculpas. E aí essa desculpa faz o quê? Prejudica a comunidade. Distanciou a comunidade do posto. Prejudica a comunidade. Então, as demandas aí, é que nesse ponto onde eu te digo, a questão do estádio era um ponto que não precisava mais a gente bater, porque são 10 anos, 12 anos parado. Não precisava, cara. A gente tinha que avançar essas pautas. Muitas dessas pautas aqui já deveriam ser avançadas. Sim, elas são se houvesse de fato um comprometimento com a comunidade. Se houvesse comprometimento com a comunidade ao longo do tempo em Planaltina. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo nosso, no nosso Instagram, na minha rede, que eu lanço tudo na minha rede. Eu vou provocar. Eu vou buscar lá na fonte.
E não é o Pepa que está anunciando. Não sou eu que estou anunciando. É o governador que está anunciando. É o secretário de governo. É a vice-governadora. Eles têm que anunciar. Eu tenho que ser o provocador. Eu tenho que ser a pessoa que vou lá buscar a solução. Agora mesmo. Eu tenho uma reunião amanhã, 15 horas, na SEDU, com o administrador do Arapuanga. E para que essa reunião? Solicitamos. Nós temos lá as áreas destinadas na região administrativa do Arapuanga para equipamentos públicos. E quais são esses equipamentos públicos? A população está aqui, Não ó, é pediu. qualquer equipamento público. É o aumento de creche. Não se faz uma cidade sem equipamento público. E o objetivo de tornar Arapuanga região administrativa era justamente para chamar essa atenção. Chamar essa atenção. E eu sempre citei, se você pegar o material meu de campanha, desde quando eu saí em 2014, eu fazia isso. A criação da região administrativa do Arapuanga. Mas não era para fazer o ego de A, de B e de C. Era para fazer o atendimento à comunidade de acordo com o que ela precisa. Levar os equipamentos públicos Levar para os ela. equipamentos públicos para lá. E aí, entra uma UPA na área de saúde. Entra a melhoria dos postos lá dentro. Entra em todo esse ponto já para agora 2024. Mais escolas, mais uma escola. 2 creches. Previsão do terminal também? Terminal rodoviário? 2 creches, terminal rodoviário e mobilidade. Amanhã, essas discussões amanhã, junto com a SEDU, e aí será distribuído para as secretarias responsáveis. Qual é o espaço para equipamento público de saúde, de educação? Planejamento. Me acompanha no Instagram. É no meu Instagram. Deputado Pepa, vai lá. Você vai ver o secretário de governo anunciando isso, que é o compromisso do governador. Ele está anunciando. Ele está anunciando isso. E eu acredito muito no nosso secretário de governo, Zé Humberto. Eu acredito muito no governador Ibanez. Eu acredito muito na Celina Leão. É um time que precisa, de fato, a gente acreditar. Essa é a provocação. A creche no Vale do Amanhecer, ela precisa de fato acontecer. A distância. A distância. Então, meu amigo, eu estou, vamos dizer assim, concentrado. Eu tenho trabalhado justamente para que essas questões agora se tornem realidade. Para que não fique igual um aeroporto de carga da vida. Para que não fique igual uma 128 da vida. Eu não quero esse rótulo, cara. Eu não quero esse rótulo. Porque na maioria das vezes eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Eu vou buscar com que quem de fato pode fazer se pronuncie. E eu vou usar a tribuna da Câmara para provocar. Uma das provocações, Pepa, que você fez nos seus discursos lá na Câmara Legislativa, né? Cobrando mobilidade urbana, transporte público, né? Reforma do estádio Doni Guimarães, e teve uma que você fez lá provocando a implantação da esperada área de desenvolvimento econômico da cidade de Planaltina, né? Uma cidade da idade está completando 164 anos que ainda não teve. Depois que essas pautas todas avançarem de saúde pública, de mobilidade urbana, né? Da reforma do estádio e de outras melhorias que estão no plano, você vai se focar para poder trabalhar, para implantar junto com a tua equipe esse sonho da cidade de Planaltina, que é a área de desenvolvimento econômico? Olha, nós precisamos melhorar em vários pontos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todas as minhas manifestações. Busca. Está lá nos arquivos da Câmara. Está lá. Sim. Eu posso dar um exemplo? Uma das primeiras manifestações minhas que foi agressiva até. Que foi a questão de você encontrar, comandante, uma cidade da forma que nós encontramos. Terra arrasada. Buraqueira geral. A Rádio Terra anunciava isso.
Nós tivemos que entrar com frentes, entendeu? Eu tive que chegar, me manifestar na Câmara Legislativa contra uma terceirizada da CAESB. Porque o mestre Darmas, como exemplo que eu citei, ela parecia a cratera da Lua. Você andava em zigue-zague no mestre Darmas. E aí se estendia para as outras comunidades. Mas eu usei o mestre Darmas como exemplo. Hoje, graças a programas do governo, graças aos trabalhos incessantes das administrações, de todos os setores, nós estamos praticamente com buraco zero. E eu anuncio o meu telefone. Onde tiver buraco, tira uma foto e manda a localização no meu telefone, que é o 999736313. Eu sou fiscal e eu vou cobrar. Ponto isso. Outro ponto, que não há mais do que esperar, que é a ADE. Aí muitas vezes dentro da cidade as pessoas falam assim, mas já tem uma ADE. Não tem ADE, nós temos hoje uma área, tá, que, segundo, é uma ampliação do setor da oficina. Que, aliás, que é uma expansão desse setor, Se eu quero uma cidade que ela se desenvolva, que ela se torne uma cidade que gere emprego, renda, que ela mantenha os seus filhos aqui dentro, eu tenho que buscar a área de desenvolvimento econômico. E é um absurdo, ao longo da história de 164 anos, mas eu não vou falar 164 anos, eu vou falar da emancipação política do Distrito Federal. Eu cito aqui para vocês várias cidades bem mais jovens que Planaltina. Samambaia. E tem área de desenvolvimento econômico, mérito dessas cidades, méritos dos políticos dessa cidade, mérito dos representantes dessas cidades, que buscaram isso. Vocês me desculpem da forma que eu estou falando, mas é esse o meu jeito. E nós vamos buscar. Deputado, como fazer para que a comunidade entenda que agora as coisas serão diferentes? Porque a grande preocupação, na verdade, é essa. Por que eu estou falando isso? Nós temos hoje, e isso fica muito visível, a aproximação do senhor com a vice-governadora Sina, que é do seu partido. Nós vemos o governador Ibanez muito preocupado com todas essas questões que envolvem aqui o desenvolvimento de Planaltina e, naturalmente, a consolidação do Arapuã como cidade. Como é que é a relação do senhor, já que é um deputado novo, 6 meses de mandato, com os outros 23 deputados, 23 parlamentares, para que, de alguma forma, o legislativo também o apoie nessa nova questão? Comandante, olha, eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. Bem clara. Eu, graças a Deus, dentro de todo esse processo, eu sempre tive boas relações com todos. Desde o executivo ao legislativo. Eu sempre sentei na mesa para conversar. Desde o primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Não tem coisa melhor do que você ter a capacidade de dialogar, de buscar soluções juntas. E mais uma vez, eu vou ressaltar o governador Ibanez, a governadora Celina Leão, os secretariados. Porque, meu amigo, eu nunca recebi um não. Até então, aqui não. Porque eu nunca fui para lá botar a faca no pescoço. Eu quero espaço aqui, espaço ali, espaço não. Eu quero a melhoria para minha cidade. Eu preciso ressaltar isso aqui. Os espaços de Planaltina a gente precisa ocupar para que essa roda possa girar de forma homogênea, com resultado. Vocês estão me entendendo bem? Então não adianta você estar aqui e o outro está puxando ali. Nós precisamos avançar em muitos pontos. Acho que o segundo semestre é a primeira oportunidade que eu estou tendo
de vocês aqui do podcast Terra tem sido a primeira vez que eu estou vindo no podcast no segundo semestre. Para trazer notícias em primeira mão para vocês. Né? Eu estou tendo essa oportunidade aqui. Porque até então eu estou concentrado. Tenho me dedicado muito de domingo a domingo. E aí eu ressalto um amigo que é da área esportiva, tá? Vamos lá. O que ainda está por vir? Não basta, comandante. Você que é esportista, não basta só entregar troféus. Não basta só. Não. Campeonato não é só isso. Não é só isso. O esportivo não é só isso. Ao contrário, nós precisamos olhar toda a cadeia desportista da cidade. E quando eu falo em toda a cadeia, eu falo das escolinhas. Projetos sociais. Eu falo daquele projeto que poucas pessoas politicamente dão importância, a não ser no ano eleitoral. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tem uma comunidade lá no Mestre Dharma, lá no fundo, na beira do córrego, a gente chama o Campo do Terra Preta. Nosso amigo Daniel. A comunidade inteira. Eles têm aquilo ali como um legado. O autoestima de estar na beira do campo. É uma comunidade onde a origem, a maioria, é do norte, nordeste. E disputam, e tem um público altíssimo. E não deixa a desejar. Nós temos o amador aqui, que não deixa a desejar para nenhuma competição no Distrito Federal. E aí tem que ressaltar a Liga, a Lidesp, pela organização, pela forma e dedicação, que muitas vezes eles não ganham para isso, mas estão ali. Não há remuneração. Precisamos entender e ressaltar os coordenadores de escolinhas. O que esses caras fazem? É loucura. Cuidar de filhos. Oportunizar crianças. Olha. E como nós podemos ficar alheio a isso? Me diga. Como não ter um programa, comandante? Como não criar um programa voltado para isso? Nós estamos buscando agora o esporte para todos. Não é programa da secretaria, não. A secretaria vai executar uma parceria, é um termo de fomento, com destinação de recursos nossos, onde as escolinhas serão assistidas. E de que forma serão assistidas? Com RH, com uniforme, uma linha de transportes. E é um projeto que está em adaptação, porque cada ano ele pode crescer. A partir do momento que faz as entregas de forma correta, e isso não é feito aleatório, é um planejamento. Isso é feito por número de atletas na escolinha. Número de atletas. E aí, nós precisamos entender uma coisa. Ele vai funciona um período de 6 meses, é incubação. Tudo nós temos que viver a experiência do fazer e depois avaliar o resultado. Atingimos. A nossa meta são 4.000 crianças e 13 escolinhas da região norte. Nossa meta. Ok? E você imagina 4.000 crianças. 4.000 crianças. E há regras. Boas notas na escola. Obediência pai e mãe. Não envolvimento com drogas. Não envolvimento com drogas. Nós não podemos só pensar em levantar tijolo. Nós temos que pensar no povo, na comunidade. Já está aprovado agora. Bem antes. Estamos trabalhando isso. E já vai começar a acontecer.
o projeto Circuito Cultura. Nós estamos começando a implantar o que sonhamos, o que ouvimos. O Circuito Cultura, como ele funciona? Como ele funciona? E aí eu tenho que ressaltar um projeto piloto que eu fiz. Cultura Viva. O projeto Cultura Viva. Só que ele é o projeto Cultura Viva melhorado. Porque você pegava no projeto Cultura Viva, montava os equipamentos para funcionar, por exemplo, um palco, a tenda, o banheiro ali, mas ele só funcionava à noite, final da tarde para a noite. E a outra parte do dia, se o equipamento estava montado, como é que o que você aplicaria ali? O que você aplicaria? Então, avalia. Vamos utilizar amanhã, tarde e noite. Já tem 13 anos, o último ano foi em 2010 que aconteceu o projeto Cultura Viva. Nós precisamos fazer o quê? Agora botar em prática. E aí é onde entra uma nova linha de responsabilidades. Tá? Esse tempo ocioso, a parte da manhã, a parte da tarde, que esse espaço seja usado para cursos profissionalizantes. E serão cursos profissionalizantes em modalidades acessíveis à comunidade. Para a juventude. Você está me entendendo? Capacitação. Capacitação para senhoras. Nós temos um projeto que é a inserção de mulheres acima de 50 anos e vamos concentrar nesse sentido. Não adianta você só colocar um projeto para ser aprovado na Câmara Legislativa se você não incentiva ele. Mas para mim poder pedir que seja inserido no mercado de trabalho mulheres acima de 50 anos, eu preciso prepará-las para isso. Pepa, você provocar esse ponto. Isso já vai acontecer, isso não é notícia. Segundo semestre. Tá? Não agora. A partir de agosto. Amanhã, né? Todo esse ponto agora. Tá? Nós já queremos fazer as edições acontecer agora, no mês de agosto. Precisamos avançar em outros pontos. A questão turística. Eu estou muito animado, gente. Eu acho que o brilho no olhar da comunidade reflete na gente. A troca de energia, essa troca nos motiva a seguir em frente e da forma correta. Entendam, eu não vou brincar. Eu vou devolver tudo que a comunidade, de fato, confiou em mim. Eu só peço a Deus que me dê saúde. Que a gente não pare. Que os administradores possam desenvolver o seu trabalho com todo o corpo das administrações. E que as pessoas que muitas vezes acham que não podem contribuir, contribuam. Se estiver errado, critiquem. Se estiver errado, apontem. Se cometer um erro, vamos corrigir. Mas critiquem de forma crescente. Construtiva. Pepa, a gente estava analisando aqui, você falando, né, desses investimentos que estão previstos para a Planaltina, né, na área de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, mobilidade urbana e tal, os projetos, né, que vão receber termos de fomento, mas a gente sabe que, né, precisamos também atrair investimento privado para cá. E quando você assumiu o seu mandato, você teve uma reunião com o Zé Aparecido, presidente da FEComércio, para dar a ele todas as condições, assegurar para que o SESC possa construir uma senhora unidade aqui do SESC, aqui em Planaltina, SESC Senac, né? Como está essa perspectiva, né? Eu li há um tempo atrás, né, que eles tinham um planejamento de lançar a pedra fundamental no segundo semestre desse ano, chegaram até a planejar para a Universidade de Brasília. Quando estão previstos começar essas obras, né, dessa grande revolução que vai ser o SESC Senac aqui em Planaltina? E se você já teve a oportunidade de conversar com o empresário Paulo Otávio, que está, né, trabalhando para conseguir o alvará de construção lá na SEDU, para poder construir o Planaltina Shopping, gerando emprego e renda para a nossa população. Como está, né, as articulações para fazer esses investimentos privados, melhorar a população de Planaltina? Nunca tive contato com o Paulo Otávio nessa questão. Eu sou bem franco aqui e vou ser sincero com a comunidade.
o shopping Paulo Otávio é um empreendimento particular. Privado. O que a gente não pode aceitar, e a comunidade não deve aceitar, é justamente isso. Você me desculpe. O que não pode aceitar é vir aqui criar uma expectativa e passar anos e anos a comunidade esperando um investimento como esse. Porque lá na região sul, posso dar uma ideia, um exemplo, o Shopping JK saiu rapidinho. Quantos impedimentos não havia? Quantas ações da justiça não estiveram ali durante aquela construção? Por que ele está funcionando? Quer dizer que lá enfrenta-se, aqui não? Então isso aqui é uma responsabilidade privada. E eu vou mais uma vez dizer para vocês, eu levanto minha mão, eu vou buscar até onde minha mão alcança. A questão do SENAC e do SESC não é só o SESC. É SESC e SENAC. E SENAC. Essas provocações eu tenho sido feito ao longo do tempo. Eu tenho recebido no meu gabinete. José Aparecido se tornou um amigo. Porque a partir do momento em que a pessoa chega e fala assim, eu tenho interesse de criar o SESC em Planaltina e de se fazer a maior unidade de SESC do Distrito Federal. Eu sou de uma época em que o SESC de Sobradinho funcionando e a gente falava assim, ai, Planaltina precisa de um SESC. Ah, Planaltina não tem o SESC, não tem SENAC. Nem SESI. Não tem o SES, o Sistema S. Não era isso? Pura verdade. Quantas vezes vocês não viram? A gente precisa entender que hoje a nossa região é uma região crescente. Não há mais possibilidade do lado leste, oeste e do lado sul crescer. Por quê? Dos lados, só para você entender, já está cercado do Goiás. As fronteiras já estão ali limitadas. É crescer para o norte. É crescer para cá. E olha como é que está a nossa BR-020. Só que eu não posso só desenvolver a BR-020. Eu tenho que desenvolver Arapuanga. Eu tenho que desenvolver as estâncias. Eu tenho que desenvolver os buritis. Nós temos que buscar suprir uma necessidade, suprir a necessidade de emprego. Precisamos de emprego. A comunidade clama. E a comunidade quer trabalhar, meu amigo. Como é que tá o nosso tempo aí, Everson? Estamos com 1 hora, né, de podcast aqui, o Observatório Político aqui, trazendo hoje, né, o deputado distrital Pedro Paulo Pepa para poder abordar com ele, né, os diversos assuntos, né, correspondentes a diversas demandas, né, que a população tem nas diversas áreas, né, e falando de um pouco de todas essas áreas, né, e deixando aqui a população bem informada e com compromisso, né, de uma vez por mês. Em princípio, né, tá sempre trazendo aqui um entrevistado especial para poder falar a respeito do trabalho que está sendo feito, né, para realmente desenvolver, né, Planaltina, Arapuanga, região norte, melhorar a qualidade de vida da população por meio desse trabalho para captar esses investimentos todos, né. Então a gente tratou aqui de uns temas muito importantes. Outro tema que é sempre trazido à tona pelos moradores de Planaltina, Pepe, é a situação do trânsito que está em Planaltina. Depois do sofrimento que passa na BR-020, né, o trânsito dentro da nossa cidade. Como está sendo esse trabalho de diálogo? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o novo diretor do trânsito, Tacani, né, que tem relação com Planaltina. O que está sendo pensado, né, para poder melhorar nessa questão do trânsito dentro da nossa cidade? Olha, nós estamos hoje 15, né? 15 de agosto. Retomamos os trabalhos no dia 1º. Da retomada desses trabalhos eu tenho novamente sentado, buscar soluções. Alguns setores X. Se você for olhar o Planaltina, a questão de sinalização, esse ano
Olha o quanto nós avançamos. Olha como é que Tava tudo apagado. Olha como é que está a sinalização de faixas, a sinalização do trânsito, de áreas, muitas vezes áreas de recuo, que não funcionavam. O senhor está me entendendo, comandante? Uhum. Você notou isso aí? Sim. Notou alguma diferença? Tava tudo apagado. Notou alguma hoje diferença, mas é porque nós temos que ir lá provocar. Se você não provoca, se você não mostra, não anda. Agora nós temos que buscar a solução, justamente, tá? As vias internas. Mas para isso precisamos entender, vamos avançar nas BRs, vamos avançar nas DFs, mas via interna. Como que se encontra? Nós temos 3 momentos de pico. O matutino, o do meio-dia e o final de tardezinha ali. Concorda comigo? É pura verdade. Momento de pico. E esse momento de pico não é só um setor X, ponto, não. Todos os setores da cidade estão com esse momento de pico. Nós já identificamos. Nós temos uma equipe que está ligada a isso. E no momento certo, senhor Tacani, presidente do Detran, o senhor me espere aí, que eu irei até o senhor, para que juntos busquemos uma solução para isso. Temos questões urgentes para ser resolvidas dentro da nossa cidade. Precisamos avançar muito. Vou dizer uma coisa para vocês. Meu sonho é que em 4 anos a gente possa fazer a entrega que não fizeram em anos para trás. Meu sonho. Que esse governo possa, de fato, fazer a entrega prometida em campanha. Precisamos fazer isso, cara. E a área rural de Planaltina, Pepa? Como levar desenvolvimento econômico, potencializar, né, tudo que essa maior área rural do Distrito Federal tem para poder realmente gerar mais emprego, fazer melhorar a questão até do PIB, né, Produto Interno Bruto do Distrito Federal. O que você tem pelas tuas andanças pelas áreas rurais, pensando que vai ser possível fazer para melhorar isso? A área rural de Planaltina hoje nós temos alguns pontos que precisa ser, de fato, debatido. Eu parto por uma área, segurança, que é uma área que o senhor atua muito bem. Segurança. Meu primeiro encontro com o secretário de segurança, eu mostrei para ele o milagre que faz o batalhão rural, onde se encontra aqui na Taquara sede, e que trabalha não só na região de Planaltina, mas em Lago Oeste, São Sebastião e todos esses pontos aqui. E eu mostrei uma realidade clara. Na verdade é metade clara. Da DF. Mostrei uma realidade sobre as condições das viaturas pelo qual esses profissionais estavam trabalhando. Olha o quanto a verdade aparece. Tirei foto. Lá no telão da Câmara eu mostrei. Sentei com o secretário. Falei sobre os fatos. Infelizmente, comandante, uma semana depois um acidente aconteceu com os policiais. Alguém tem que dar voz para que esse alerta seja feito. Viaturas estão chegando. Está contente? Não. É a mesma coisa. Está contente o número de médicos? Não. Porque a gente quer mais. Precisamos de mais para Planaltina. Mais para a região norte. Essa questão da área rural é uma questão que me incomoda muito. Eu lembro quando eu criei como gerente cultural o projeto Cultura Viva. Entenda, não era só urbano. Não sei se você sabe disso. Ele tinha um Cultura Viva rural. Como que eu posso trazer um processo cultural só para a área urbana? Se lá na área rural, lá na ponta, lá, com quem produz lá, também merece, precisa da cultura. Eles precisam do esporte. Nós estamos com um projeto que foi executado aqui, e aí eu tenho que ressaltar isso. Há 2 décadas atrás,
e uma gestão aqui da administração, que aí a gente tem que dar nomes, do administrador Aguinaldo Leles, que é a Copa Rural, envolvendo todos os núcleos rurais. Aí eu estou partindo para o esporte. Ela vai ser reativada? Estou partindo para o esporte, ok? Ponto. Ok? Ponto. Só que tem uma coisa que incomoda, nós já temos esse levantamento. Nós temos 2 períodos no Distrito Federal. Período de chuva e esse período seco. Os administradores eles estão tendo uma vasta experiência quanto a isso. E esse ano, ele é um ano que nos norteia para trabalhar os 3 anos seguintes. 24, 25 e 26. É entender isso. Que quando chove, gera o quê? Buraco. Né? Atoleiros. E quando é seca, é o quê? Poeira. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E eu quero ressaltar e parabenizar toda a equipe da Nova Cap, do DER, da administração. Vá lá. Você como jornalista, vá lá no Quintas do Maranhão. Vá lá no Vale Verde. E nós estamos avançando para os outros pontos. As vicinais. Nós temos espaços aqui no Córrego do Atoleiro. Nós estamos andando tudo e vamos buscar dar atenção. E minha experiência que eu tive como coordenador regional, eu falo para vocês, foi uma experiência que eu vivi no Lago Oeste, de um trabalho que foi feito lá nas ruas do Lago Oeste, com um material chamado expurgo, né, que é o pó de brita. Lá, vai lá ver como é que está a situação lá no Lago Oeste, das ruas. Passou o período de chuva, sustentou. E nós precisamos implantar. E nós botamos recursos na administração para que compre isso. Nas pedreiras aqui, nós temos a contagem. E venha colocar até a espera do asfalto. Porque o que não pode é ficar, vamos asfaltar e deixar do jeito que está. Não. Tem que dar manutenção nas vicinais que escoa a produção da nossa área rural. Tem que dar manutenção nas vicinais. Eu visitei a Fazenda União. Você já visitou a Fazenda União? Tive uma vez lá há um tempo atrás. Você sabe o que ela produz? É uma indústria. Você sabia que aqui Caldo é na nossa região? É aqui? Café Centro. Um dos maiores produtores de alho. Um dos maiores produtores de maracujá. Maracujá, pimentão, rajadinha, a rota turística da rajadinha envolve tudo isso. Circuito Rajadinha. Plantação de uva. Flores. Olha para isso. Nós temos muito, cara. Uma riqueza a ser Nós temos explorada. uma riqueza a ser explorada. Basta a gente fazer e ter o olhar correto para as coisas. Tá bom? Eu estou muito animado, comandante. Tá? Eu falo mais uma vez e digo para vocês. Que ano que não tem sido fácil. Deputado, ainda em cima de todas essas demandas, e tem mais uma aqui que a gente não pode deixar de citar, porque ela vem meio que associada à reforma do próprio estádio, que é a reforma de um local muito caro para todos nós, que é o ginásio de múltiplas funções. Né? Reforma e destinação. Olha só os gargalos. Um do lado do outro. Vou te falar uma coisa. Como é que você pensa o funções? Eu nem imaginei ainda, nem falei do teatro. Vamos lá. Que era o auditório da administração. O que você pensa o funções? Eu posso só entender uma coisa. Eu gostaria que ele fosse um grande centro de convenções. Eu penso nele como um clube de vizinhança. Eu entendo. Desculpa, Everton, eu tô contigo. Olha, vamos partir pelo princípio que eu tenho uma área nobre. Centro da cidade. Ao lado da rodoviária. Olha pra cá, dentro da cidade, comandante. No centro, um vasto estacionamento. Com um acesso que é o melhor para um espaço público da nossa cidade. Com a piscina semiolímpica lá dentro. Olhe bem.
Só que nós temos hoje, dentro daquele espaço, uma área não construída maior do que a área construída. 2 vezes maior. Então analisa bem. Analisa bem. Eu tenho que me preocupar. Você acredita que o Funções hoje, ele exerce a função da década de 90? Hoje ele não consegue mais fazer. Não. Porque na década de 90 a gente usava o salão para festa, para isso, para baile, para aquilo. Isso. E só. Essa função hoje Tá superada. não precisa, está superado. Porque nós temos várias casas de eventos. Públicas não. Casas de eventos, mas aí você entende. Tá? E aí a gente Nosso precisa... clube, hein? Tem a tradição aí. A gente precisa buscar nesse ponto. E o senhor é um homem da tradição. Não esquecer Não fuja a das suas linha, raízes. não esquecer a linha tradicional. A tradição, a raiz, a função que é múltipla. Isso. A função que é múltipla. E não fugir dessa característica. E acrescentar Mas outras. não ser só isso. Claro. Porque hoje nós precisamos que seja um auditório para que as escolas possam chegar e a gente não possa fazer um fórum. E aí eu tenho que agradecer o Delton, o Newton, por a boa vontade e não ter que ir lá. Ponto. Precisamos fazer o salão onde formaturas de escolas aconteçam. Precisamos fazer um espaço onde colônia de férias aconteçam. Ligando, fazendo link com o complexo. Nós temos hoje a maior oportunidade de tornar o centro de Planaltina numa referência esportista e de convivência. Estádio, Você esqueceu múltiplas o terrão. funções, complexo cultural, Terrão. Um do lado do outro. área onde o futebol é praticado de uma forma e da melhor forma. É esse o detalhe. E tô sabendo, Precisamos Pepa, buscar. que o projeto tá pronto, né, de revitalização, de transformação de funções múltiplas e que houve o comprometimento de repasse de recursos federais, né, por parte do representante que mora aqui em Planaltina, Malaceda, que se comprometeu com o administrador Wesley Fonseca no Fórum de Liderança a também colocar recurso federal para transformar o funções. O Everson, toda ajuda é bem-vinda. Eu, mais uma vez, eu digo para vocês. Toda a minha vida eu aprendi uma coisa. Tá? É preciso acontecer. Para acontecer, é preciso provocar. É preciso ter projeto. É preciso apresentar. Eu acredito que vamos entregar 2026 junto com o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, junto com a vice-governadora Celina, os melhores equipamentos para Planaltina. Nós fugimos um pouco da questão do SESC e SENAC. Eu provoquei hoje com o senhor Ataíde. Ataíde. Quem é o senhor Ataíde? Tá? Ele é um membro da FEComércio, tá? E ele é quem faz a ponte entre a Câmara Legislativa e a FEComércio. Tá? É as relações públicas entre a FEComércio e a Câmara Legislativa. E hoje eu falei para ele, eu quero conversar com o senhor José Aparecido. E ele ligou para o José Aparecido, tá? José Aparecido, eu estou em viagem, chego na segunda-feira. Constate. E eu falo, então, a semana que vem eu estou lá. Eu quero saber quando, a data que vai começar as obras. O terreno já está limpo. Os 2 terrenos, emplacados com o nome, como propriedade do SESC e o outro como propriedade da SENAC. A BR-020, ali. Um próximo à passarela, em frente ao mestre de armas, tá ok? Sim. E o outro pós aquele material de construção. Construcom. Ok? É isso. Só que precisamos dar resultado. Precisamos fazer de fato que tudo isso se torne realidade. Eu sou muito pé no chão. Eu não vivo nas nuvens. Eu não vivo nas nuvens.
Pepa, caminhando para a gente poder finalizar e já dar boas notícias para a população de Planaltina e para todos que acompanham o nosso Observatório Político, falar um pouco a respeito de infraestrutura, que é fundamental, né, para os nossos bairros, né, para as nossas cidades de Planaltina e Arapuanga, né? Como está sendo esse trabalho para poder melhorar a questão da iluminação pública aqui em Planaltina? Como tem sido o seu diálogo com Neoenergia? E eu tenho visto recentemente, Pepa, né, muita gente fazendo levantamento topográfico aqui na parte central de Planaltina, próxima à rodoviária, o setor central. O que está vindo de novidade aí de infraestrutura para melhorar nessa situação voltada de iluminação, calçadas, né, e de estrutura aqui no nosso centro e também nos outros bairros? As pessoas precisam entender hoje, nessa questão da iluminação, da energia, tá? Nós temos uma empresa que é privada, que é a Neoenergia. Ela comprou a SEB Rede. A SEB IP, que é Road, foi um projeto aprovado lá na Câmara, aprovado um projeto na Câmara, onde agora nós vamos cobrar a iluminação pública. Anota, me acompanha na rede. Eu cheguei para o presidente da SEB-IP e falei para ele, meu sonho é ver Planaltina cidade de luz. Aí ele, a cidade de luz, Pepe, luz de LED. Toda a cidade de luz de LED. Isso vai acontecer nos próximos 3 anos? Vai acontecer, nós vamos buscar isso. Nós vamos cobrar, não é só eu não. São os 24 deputados que vão cobrar pelas suas regiões. E já, para antecipar, nós colocamos recurso aqui. Desbloqueios para alguns setores. Desbloqueados já. Vale do Sol? Já botamos recursos aqui. Não vamos citar qual é o bairro A, B ou C. Mas lá vai ser complementar a iluminação. Ela faz parte de Planaltina? Faz. Faz parte de Planaltina? Então a gente tem que olhar o Planaltina como um todo, cara. Me desculpa, Everson. Eu tenho que olhar a Planaltina como um todo. Eu concordo com você. Eu não posso privilegiar um aqui, outro ali, outro assim, você tá me entendendo? É um todo. Onde de fato, e eu tenho dito aqui, a área de saúde, a região, a área rural, tem que ter essa atenção. A coordenação regional de ensino, dá uma olhada nas escolas rurais. Acorda, gente. Eu não posso citar a bairro A, bairro B, bairro C. A minha visão é o todo, tá bom? Investimento em iluminação pública para toda a Planaltina. Pepa, a gente está na contagem regressiva para o aniversário de Planaltina. Vai ser no próximo sábado, dia 19. E a população está na contagem regressiva pelas entregas, né? Pelo pacote de entregas que o governo do Distrito Federal vai fazer nesses dias, né? Everson, o que você pode anunciar? Uma coisa, filho. A entrega, ela não pode ser de ano em ano. Dia a dia. O senhor está me entendendo, comandante? Sim. Eu não posso fazer a entrega, eu não posso brigar, eu não posso ficar aqui rotulado ao mês de agosto. Porque senão, lá na cúpula do governo, ele entende que tudo aqui só funciona no mês do aniversário. E aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro. Me entenderam? Entrega. As entregas têm que ser feitas no dia a dia, cara. Sim, todo ano. Então esquece essa coisa de pacote disso, pacote daquilo. Nós entramos agora, do dia 13 ao dia 13, a festa da uva aconteceu. E aí eu quero parabenizar os organizadores, a cidade toda se envolveu. Nós, olha pra cá, demos exemplo. Eu preciso que olhem, porque eu gosto de olhar no olho, é meu. Porque você vai falando, a gente vai anotando aquilo que eu gosto de olhar no olho. Nós demos exemplo para o Distrito Federal. Porque muitas vezes as pessoas não saíam. E eu vi aqui empresários do plano piloto. Açougue do Berg, dono de boate. Esse pessoal vieram para cá. Pessoal de outras cidades, do entorno. Porque a gente antes, sabe o que a gente era? Você imagina? O que
que a gente era antes? Acontecia uma exposição agropecuária em Formosa, as melhores atrações, e aqui a gente ficava igual cachorro quando cai da mudança, só reclamando, correndo atrás do caminhão. Não, eu estou mentindo? Era! Estamos invertendo as situações. Estamos virando esse disco, cara. Vê as imagens. Não é eu que estou falando, vê as imagens. Busca a opinião pública. Quantos empregos foram gerados em 10 dias? Centenas. Quantos comércios, negócios foram fechados em 10 dias? Quantos estandes funcionaram? Acorda! Quantas famílias se encontraram ali? Quantas famílias, cara, se encontraram? Gente, muitas vezes não se via, mas se encontrava no corredor da uva. Deputado, a Festa da Uva realmente é inquestionável o seu sucesso. E aí eu quero ressaltar uma parte que me cabe, que me toca, que é a questão da segurança, que foi praticamente perfeita. Mas tem um outro tema aqui, e essa vai ser meu último questionamento, que é muito cara para a cidade também, que é a regularização fundiária. De que forma o senhor vai tratar isso na Câmara? Porque se tem um problema que aflige a cidade, em Planaltina em especial, Brasília de uma maneira geral, Brasília de maneira geral, comandante. Eu sou vice-presidente da CAF, tá? Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa. Inclusive o meu setor até hoje é regular. Amanhã eu presido a reunião, né? 10 horas da manhã, tá bem? Da CAF. Na CAF nós temos nos preocupado bastante com isso, tá? A questão fundiária do Distrito Federal, e a gente precisa entender tudo isso. Tem que ser enfrentada de várias linhas, de várias formas. Porque isso aqui, meu amigo, se tornou um Distrito Federal de tantos donos, de tantos proprietários. Distrito Federal não é terra de ninguém, não. Isso aqui não é terra de ninguém. E esse enfrentamento, ele não tem que ser só o de um deputado. Ele tem que ser dos 24 deputados. Ele tem que ser dos setores responsáveis, como a SEDU, uma própria Terracap, que detém a maioria dessas terras. SPU, e que muitas vezes sim, e que muitas vezes fecha o olho a União. Olha só quantos órgãos estão envolvidos numa questão onde, historicamente, quantas as pessoas enriqueceram explorando terra pública. Tá bom? É uma questão tão grave quanto a questão saúde. Essa questão aí. A própria saúde depende dela. Depende dela. Caminhando para a gente finalizar então, Pepe, última pergunta que você tocou na questão turística aqui em Planaltina, né? A gente vai ter no dia 17 o Dia do Patrimônio, né? Planaltina, né? Ela tem ainda muito casarão, muito monumento, né? Do século XIX, né? Que faz com que ela seja uma cidade de patrimônio cultural histórico, né? Como está seu pensamento para poder potencializar essa área turística, né? Buscando aí a restauração desses casarões, desse patrimônio que a gente tem, para que realmente, quem sabe no futuro, possa ser plantada uma semente para a Planaltina, quem sabe ser a Pirinópolis do Distrito Federal. Porque potencial ela tem, arquitetura ela tem, e muita gente comprometida, né, em realmente com isso. Como está esse teu pensamento de um projeto turístico para a Planaltina, com tudo aquilo que ela pode oferecer, que ela ofertar turismo para o idoso, turismo para o jovem, para todos eles? Everson, a gente não pode inventar a roda. Sinto muito. Isso é um ponto que eu não preciso inventar a roda. Eu também não preciso inventar o que muitas vezes na história não existe. Eu não preciso inventar. A gente precisa entender que hoje é a única cidade do Distrito Federal que tem um patrimônio em que precisa ser preservado. Ele precisa ser preservado. Mas por que ele precisa ser reservado?
Era do tempo colonial. Sim. Representa nosso pertencimento, identidade, ele representa história. a história. E a história não é só de Planaltina, é do Distrito Federal. É do Distrito Federal, cara. Acorda. Cada casa que é derrubada é a história que está se matando. é a história que está perdendo. E aí nós temos que buscar uma coisa. Olha, em 2010, e a gente tem que buscar justamente pelos patrimônios. Porque quando você, que tem um equipamento público, é responsabilidade do Estado e deixa deteriorar, isso está fazendo. Eu estou dizendo para um proprietário o quê? Me fala. Me diga o que é que eu estou falando para o proprietário. Se eu não cuido, você não precisa cuidar. Você não precisa cuidar. E é aí onde eu volto a dizer mais uma vez. Em 2010, a Prefeitura Velha funcionava? Funcionava. Funcionava lá com biblioteca. Inclusive com a junta militar. Com a junta militar. Projetos educativos, culturais. Projetos lá na área de computação. A ONG Gente Como a Gente era lá, antes de virar... Gente como a gente. Instituto Candango de Solidariedade. Funcionava ou não funcionava? Funcionava. O centro de artesanato funcionava em 2010? Funcionava. Por que isso não foi dado atenção? Porque se tem uma placa lá hoje de interditado. Várias. Pela Defesa Civil. Me conta. Por quê? Eu quero entender, cara. Por absoluta falta de preservação. Aí eu te pergunto, é amar essa cidade? É amar? É amar? É ter amor por ela? Eu deixando a sua história deteriorar? Não, pô. Não. Aí é muito fácil eu chegar e passar a concessão do espaço para uma secretaria que não está dando conta de cuidar dos espaços que tem lá dentro do plano piloto. Tombado, transferiu o problema para terceiros. É muito fácil eu pegar a Prefeitura Velha, se esquivar da responsabilidade para a Secretaria de Saúde. Aí eu lhe pergunto, com que olhar cultural vai ter para aquele espaço? Você sabe a história da Prefeitura Velha? Me diga. Olha a provocação que fizemos com o turismo. Vá lá hoje, na Casa do Artesão. Veja como é que está sendo feitas as coisas lá. Vá lá. Eu sento com o secretário de Turismo, Cristiano, sentei a semana passada e vou sentar novamente. Qual é o recurso de emenda que eu tenho que colocar para a gente solucionar isso aí? Realmente o tempo... Olhar diferente, tá? Pepa, a gente vai ter agora no dia 17 de agosto esse evento aqui. Eu queria falar esses anúncios para vocês aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ter o Câmara na Cidade. Ele vai acontecer no Complexo Cultural. Tá? Nós vamos ter o GDF presente. Isso é a luta. Nós estamos buscando para cá a estrutura de governo. Nós teremos a presença do governador na cidade, fazendo de fato a abertura, né? A inauguração da nossa RA do Arapuanga e a inauguração de vários equipamentos públicos dentro da nossa cidade. Creche da quadra 23 do Brutes 4. Precisamos entender que essas entregas serão feitas. Nós temos uma programação extensa na área do esporte, cultura, na área cultural, educacional. Eu convido vocês no dia 19. Estamos resgatando o desfile cívico. Na Avenida Uberdan Cardoso, em frente à Administração Geral de Planaltina. Resgatando, comandante. Olha só, cara. Sou da época em que a banda do Centrão fazia o desfile cívico-militar, e não além das bandas convidadas. Então, né? As bandas do professor Libera. Quem puxava... Só que entre no site da administração regional. Entre no site da administração regional. Para ver a programação. Veja a programação. Procure se interessar.
pela programação do aniversário da cidade, em sua cidade. Entenda. E lá na sessão solene, Pepa, homenagens vão ser feitas, moções de louvor serão entregues. Respeitando sempre as pessoas. As pessoas terão voz. Eu vou fazer o possível. Eu já convoquei hoje. Eu já pedi aos deputados. 10 da manhã, quinta-feira, com transmissão da TV Câmara Legislativa. TV Câmara Legislativa. E aí a gente convida a Rádio Terra. Pronto, é o desafio. É um dos canais de comunicação na nossa cidade que está mais atuante. Eu convido a Rádio Terra, faça a cobertura do aniversário da cidade. O diretor Paulinho, o presidente Nelson. Eu vou desafiar de outra forma. Essa rádio precisa ser reconhecida e, mais do que isso, enaltecida nesse evento por tudo que ela vem fazendo. Aproveitar fazer muita essa oportunidade, inclusive. Precisamos entender isso. Homenageados. Tá? Então, gente, é isso que eu digo para vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, bater esse papo com vocês, a Rádio Terra, para mim, porque eu sou um pouco barrista. Eu sou barrista. Então, acho que depois de todo esse período de primeiro semestre, é o canal de comunicação que eu paro para dar entrevista. Eu tenho um pouco dado entrevistas. Tem um bom tempo, quase 2 horas já de entrevista. Quase não, né? 2 horas. Eu tenho mais procurado trabalhar, falar menos e fazer mais. Tá bom? E a gente só tem que te agradecer, Pepa, por ter dado toda essa atenção para o Grupo Terra de Comunicação, por ser o convidado especial do programa de estreia do nosso podcast Observatório Político, né? Que vai começar com a periodicidade de uma edição por mês, e aí conforme a demanda chegar a gente vai aumentar essa frequência, sempre trazendo, né, um entrevistado para falar a respeito das coisas da cidade, né, que é muito importante a população de Planaltina saber do trabalho que está sendo feito, né, e poder sempre colocar, né, comandante Genilson, as demandas para que vocês possam tomar conhecimento. Então, Pepa, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, agradecer toda a sua equipe aqui. A gente está finalizando a gravação desse podcast às 22h25, começamos 8h45, né, e comandante, estamos de volta, né? Em 30 dias aí para mais uma entrevista. Vamos trazer gente aqui do governo, gente do segmento empresarial, do segmento público, né? E nos assistam sempre, né? Na programação da Rádio Terra aí também, no podcast. Toda segunda-feira agora a gente tem o Terra Esportiva, né? No formato de live podcast. Então, das 19 até as 21. E aí, suas considerações finais, comandante Genilson? Primeiro, agradecer o deputado Pepa, toda a sua equipe. Nosso amigo Cícero Emílio também faz parte da equipe dele, está aqui com a gente acompanhando. Sem dúvida nenhuma, foi a abertura que a gente esperava, né? Conseguimos aqui esclarecer uma série de pontos que eu tenho certeza que a própria cidade também tinha dúvida. Então nós conseguimos aí abordar... Notícias em primeira mão. Notícias em primeira mão, uma série de perguntas. E a ideia é fazer um debate político mais leve, tirando um pouco do peso de que todo mundo sente em muitas vezes discutir política. Até porque política se discute sim, e dessa forma aqui, leve e fazendo com que a comunidade compreenda que ela faz parte desse processo o tempo todo. Então agradecer ao deputado Pedro, toda a sua equipe, e até o próximo Observatório Político. É isso. A gente se vê.